Tá, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está pegando e gravando essa série de vídeos aqui justamente justamente alguns alunos entraram a posteriori do início do semestre, tá? Então justamente para que a gente consiga deixar a turma com os mesmos conhecimentos, para justamente conseguir desenvolver as atividades em conjunto e conseguirem também, né, atingir o objetivo da disciplina, que é justamente conhecer, né, essa parte de rede de computadores, né, que é o que a gente vai pegar e vai estudar, né, ao longo dessa disciplina de fundamentos. Como o próprio nome fala, o que é fundamentos? Né, são conhecimentos que são a base para as outras matérias no decorrer desses 2 anos e meio de curso. Tá? Então, só me apresentando, meu nome é professor Elvis Araújo, tá? Eu sou mestre em engenharia de software, né, pelo César School, especialista em segurança em rede de computadores pela Universidade de Gama Filho do Rio de Janeiro, bacharel em sistema de informação pela Faculdade SEAMA. Então só, né, a gente vai pegar e adentrar logo a parte de avaliações, tá? Então, o modelo de ensino da Estácio, ele preconiza, né, que você tenha 3 avaliações. A avaliação 1, que a gente chama de AV1, a avaliação 2, que é a AV2, e a avaliação 3, que é a AV3. Tá? Então, nessa disciplina, tá, nós temos um caso à parte, né, que na AV1 você vai ter 10 pontos, só que metade desses 10 pontos vão ser através de trabalhos, né, que eles já estão até disponíveis no teu ambiente virtual, lá no sala de aula virtual. Tá? Que essa matéria é uma disciplina híbrida, ou seja, vão ter momentos de sala de aula e vão ter momentos que são antes de sala de aula e tem momentos que são depois de sala de aula. São justamente algumas atividades para serem desenvolvidas no software Packet Trace, que é um simulador da empresa Cisco. Tá? E os outros 50% nós vamos ter a nossa avaliação. Vão ser 8 questões objetivas, ou seja, questões para marcar, e 2 subjetivas, que são as questões que você tem que pegar e responder. Tá? Na V2 nós vamos ter, né, 20%, ou seja, dos 10 pontos, 2 vão ser em trabalho, e os outros 8 pontos vão ser em uma outra avaliação, só que essa avaliação ela é gerada pelo banco de questões, que eu chamo de BDQ, né, que são vários professores do Brasil todo que pegam e postam questões, e eu vou lá em uma determinada época do semestre e gero a prova, e essa prova vão vir com questões que são elaboradas por esses professores. Então essa prova ela é constituída de 8 questões objetivas, ou seja, para marcar, e 2 subjetivas, né, que são justamente aquelas que você tem que pegar e responder, tá? Ela não é para marcar, você vai ter que pegar e colocar um mini texto lá, que é a resposta do que se está pedindo, tá? Na V3, tá, nós temos um caso atípico, que a gente vai ter avaliação, vem do BDQ, mesmo caso, 8 questões objetivas, ou seja, para marcar, né, alternativas de A até E, né, A, B, C, D e E, mais 2 subjetivas, só que nós temos, né, que é atribuída automaticamente até, por isso que eu falo, até 2 pontos do avaliando aprendizado, né, que são 4 séries, né, de questões que vão vir do mesmo banco de questões da prova de AV2 e de AV3. Então, você fazendo avaliando aprendizado, você está automaticamente estudando para as provas que são elaboradas através do Banco Nacional de Questões. Tá? Outros pontos também, né, você fez lá AV1, AV2, só que uma das duas, né, você tirou abaixo de 4 pontos, então essa avaliação é desconsiderada, ou seja, você automaticamente está em AV3, que a gente fala, né, então isso é uma norma da Estácio, né, as notas abaixo de 4 elas são desconsideradas, tá? Tirou 3.9 para baixo, essa nota ela é como se não existisse, tá? Então, como é que funciona? Você faz para AV1 e AV2. Se a tua média for, né, igual ou superior a 6, né, tirou 4 e 8, né, tirou 4 e 8, aí somando vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6, então você já está aprovado. Então, nesse caso, preciso fazer AV3? Só se você quiser, né? Eu tirei 4 e 6, eu quero pegar e aumentar
a minha média da AV1? Pode. Tá? Só que assim, comunique seu professor com antecedência, porque ele obrigatoriamente imprime um número de provas, né, justamente visando as pessoas que estão automaticamente, né, que vão fazer a AV3. Então comunique seu professor com antecedência: olha, eu passei, mas eu preciso fazer a prova de AV3, eu quero pegar e aumentar a nota. Tá? Isso daí ninguém vai poder te impedir de fazer. Tá? E na V3 ainda tem a questão dos 2 pontos extras lá do avaliando aprendizado, né? Até 2, não é fiz e ganhei 2 pontos, não. Cada ciclo do avaliando vale até 0,5, né? Meio ponto. Então, se são 4, cada um vale meio ponto, 4 vezes 0,5, 2 pontos extras. Tá? Então está fora do escopo dos 10 pontos de AV3. Tá? Então, outro ponto de atenção, justamente falta. Por exemplo, faltei a V1. Tá? Então você já está automaticamente, você vai ter que automaticamente fazer a V3. Tá? Então esses 3 instrumentos já não existe a questão de segunda chamada. Tá? Então se você faltar em um, você tem que obrigatoriamente fazer o outro. Tá? Eu já falei, né, anteriormente, que a AV2 e a AV3 elas vêm do mesmo banco de questões do avaliando aprendizado. Então, né, não perca o prazo do avaliando aprendizado, tá, pessoal? Não perca o prazo do avaliando aprendizado, tá? Então agora a questão dos conteúdos, tá? Então a gente começa a parte de conceitos básicos, que é a evolução, parte de evolução de rede de computadores, e classificação quanto ao tamanho, e os 2 modelos base de rede, né? Que é o modelo OSI, que a gente chama de referência, e o modelo TCP/IP, que é justamente o que funciona no mundo real, tá? Na unidade 2 a gente vai trabalhar na parte da camada, na parte física, né? Então a gente vai ver um pouco de meio de transmissão, o que é acesso múltiplo. Na unidade 3 sobre Ethernet, tá? Que é uma tecnologia para redes locais. Na unidade 4 sobre a camada de rede, né? Como é que funciona, como é que funciona o mecanismo para que você de casa consiga acessar, por exemplo, um site na internet, ou dentro da sacada que você consiga, por exemplo, acessar uma informação, sei lá, compartilhar uma informação do teu celular para o notebook, ou do notebook para o celular, tá? Tudo isso a gente consegue compreender estudando a camada de rede, tá? Na unidade 5 a gente vai ver 2 protocolos da camada de transporte, né, que é o UDP e o TCP, e alguns protocolos da camada de aplicação, tá? Por exemplo, SMTP, POP e MAP, que são para e-mail, HTTP DAW, que são para páginas web, né? Então se você acessa algum site na internet, você está sendo um cliente, um usuário desses 2 protocolos, tá? DNS, tá? Você também usa o DNS, só que você você não sente, né? Você não tem até o presente momento, né? Você está usando e não reconhece que está usando. Tá? O Telnet, que é para acesso remoto, FTP para justamente compartilhamento de arquivos. Tá? Na 6ª unidade, alguns equipamentos de redes, próprios de redes, tá? E outros 2 protocolos, aliás, um protocolo que é o DHCP, que a gente também utiliza no dia a dia, só que a gente não tem consciência, né, que está utilizando, que a gente fala, ele é transparente para o usuário, ou seja, o usuário está utilizando o protocolo, só que ele está se beneficiando do protocolo, tá? Só que ele não tem consciência que ele está utilizando, que é o correto, né? Que é o correto, tá? E aí também algumas questões de NAT e PAT, né? Que a gente vai discutir lá para frente, para justamente a gente verificar como é que funciona a conexão da sua casa com a internet. Tá? Como é que o teu provedor consegue fazer isso, tá? E a 7ª unidade, um pouco de rede sem fio e a parte de segurança, tá? Então algumas indicações bibliográficas, tá? Então você tem, como aluno da Estácio, 2 bibliotecas, tá? A primeira é a minha biblioteca, você consegue acessando através do seu ambiente virtual, né? Se você tiver alguma dúvida como é que utiliza no celular, recomendo que você se dirija à biblioteca da instituição, né? E consulte a bibliotecária, que ela está amplamente, né, tem todo o conhecimento para poder te dar esse apoio,
tá? Então você pode pegar e acessar, né, tem esse livro de rede de computadores, tá? Que é do Furosan e do Mosharraf, tá? Né, que ele fala que ele trabalha com uma abordagem top-down. A gente vai ver o que é isso, né? O que é essa abordagem top-down, tá? A gente vai ver quando estudar a parte do modelo, né, do RMOSE e do TCP/IP, tá? Mas é um livro, né, que eu recomendo que você, né, tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar em algum assunto que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre, é um livro que eu recomendo fortemente para consulta, tá? O outro, né, que é também do Furosan, é o Comunicação de Dados e Rede de Computadores, tá? Então ele tem físico na biblioteca e tem também na biblioteca virtual, tá? Esse aqui, tá? Esse livro, Rede de Computadores, do Tannenbaum e do Ethereum, eu recomendo também, né? Porque ele é tipo o alicerce de rede de computadores, tá? Esse autor, esse Andrew Tannenbaum, você vai ver que ele tem vários livros dentro da área de computação, tá? E esse de rede de computadores dele, caso você queira pegar e se aprofundar ainda mais do que nos outros livros, eu recomendo ele fortemente, porque tem uma abordagem mais voltado, né, já que ele vem da engenharia elétrica, ele é mais voltado para te explicar, né, mais a fundo como as coisas funcionam, tá? E tem também o livro do Kurose Rocha, né, que tem uma abordagem, ele consegue pegar e trabalhar, né, com um linguajar mais acessível, né? O Tannenbaum ele tem um linguajar mais rebuscado, né? O Kurose Rocha ele tem um linguajar mais acessível, tá? Então tanto o livro do Tannenbaum quanto esse do Kurose Rocha estão dentro, né, de uma outra plataforma, de uma outra biblioteca que a Estácio também disponibiliza para os seus alunos. Então, né, você consegue dentro do ambiente do aluno ter acesso a essas duas bibliotecas. E assim, né, você que está iniciando agora o curso, recomendo fortemente que comece a se apropriar dessas leituras, comece a dedicar tempo, né, criar, né, espaços de tempo para começar a se familiarizar com os termos da área de computação, tá? Da área de rede de computadores no nosso caso, tá? Então a gente vai começar um pouco aqui sobre o histórico de rede de computadores. Só que antes da gente começar, a gente precisa entender o que é rede de computadores, tá? Então a gente vai trazer um conceito do Tannenbaum e do Ethereum lá de 2011, justamente daquele livro que eu indiquei anteriormente, que ele falou que é rede de computadores. É um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia, né, que podem trocar informações. Aí o que vem, né? O conceito de computadores autônomos, tá? Computador autônomo é aquele que tem memória RAM e processador, tá? Tem memória RAM e processador, tá? Então o processador, a gente pode ver aqui, né, tem duas fabricantes aqui, a Intel e a AMD, tá? Então qual é a função do processador? Justamente executar o que? Cálculos matemáticos e lógicos. O computador ele é um equipamento que ele trabalha com cálculo, tá? O computador ele é um equipamento que trabalha com cálculo, tá? Esses cálculos são feitos através de números ou de relações lógicas, tá? Que vocês devem verificar isso daí na matéria de introdução à programação, tá? Da parte de lógica, e o aprofundamento do funcionamento do processador na aula de arquitetura de computadores, tá? Então o processador é como se fosse um cérebro do computador, é ele que pega e faz os cálculos. E a memória RAM, qual é a função dela, tá? Então, por exemplo, não adianta tu ter um matemático, um físico, né, renomado, com PhD e não sei o que, se ele não tem onde fazer cálculo, tá? Então, né, uma comparação aqui bem rasa, tá? Então a memória RAM é como se fosse o quadro branco que esse teu matemático, esse teu físico vai fazer os cálculos, tá? Mas vocês vão ver uma explicação bem mais palatável, né, dentro da área de computação, como é que a memória RAM funciona onde? Lá em arquitetura de computadores, tá? Então assim, para o nosso exemplo aqui, tá? Então a memória RAM é onde esse processador vai pegar e vai guardar algumas informações, né? Vai ser o quadro branco, né? O local que ele vai, né, ele vai pegar e vai realizar os cálculos, bora colocar assim, né, para justamente não esquecer, né? Lá
ensino médio, lá quando a gente trabalhava com matemática, tinha aquelas expressões algébricas, né? A gente não conseguia fazer de cabeça, tinha que pegar, sentar e fazer no papel, tá? Então o papel, né, lá onde vai pegar e fazer as fórmulas do processador, chama-se memória RAM, tá? Beleza, então no nosso dia a dia já temos, né, vários exemplos de computadores autônomos, por exemplo, tablet, notebook, Smart TV, smartphone, tá? Então o número de componentes, de equipamentos que estão no nosso dia a dia, que tem processador e memória, né, cada dia vai crescendo. Então esses equipamentos necessitam trocar informações. Tá? Então quando você pega um tablet, um notebook, uma Smart TV, um smartphone para, por exemplo, acessar uma Netflix da vida, um Spotify ou qualquer outro serviço da internet, tá? Você está realizando a troca de informações. Tá? Então, para ser rede de computadores, eu tenho que trabalhar com computadores autônomos, ou seja, eles têm que ter obrigatoriamente processador e memória RAM. Tá? Tá? O que é tecnologia? Aí justamente tem. As pessoas acham que tecnologia tem muito a ver com computação. Não, tá? Tecnologia é qualquer coisa, né, qualquer invenção, método que justamente consiga te auxiliar no dia a dia. Tá? Consiga te auxiliar no dia a dia. Então, por exemplo, um lápis, uma caneta, né, um pedaço de papel, são tecnologias? São, porque te auxiliam, né, a mitigar, te auxiliam para resolver problemas do teu dia a dia, tá? Então, justamente quando fala em única tecnologia, a gente vai ver que na verdade essa única tecnologia ela é composta, né, por vários equipamentos, por várias outras tecnologias. Tá, por várias outras tecnologias. Então, mais lá para frente, conforme a gente for avançando, nós veremos que, né, essa única tecnologia, na verdade, ele é composto, né, por um conjunto, por um sistema de comunicação. Tá? E essa troca de informações, tá? O que é informação? Então a gente tem na computação dois conceitos, né? Tem o conceito de dado, né? O dado ele é quantificável, ou seja, ele expressa um valor, tá? Ou ele é qualificável, ou seja, ele expressa um adjetivo, uma qualidade. Por exemplo, né? 13, que é um número, e prova, né? Aí a informação vem a ser um nível acima. O que é informação? Você vai pegar aqueles dados, organizar, tá? Para fazer sentido, tá? Esses dados organizados, a gente dá o nome de informação. Essa informação é utilizada para quê? Para tirar dúvidas, tá? Para tirar dúvidas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqueles dois dados, 13 e prova, que não fazem sentido nenhum fora de um contexto. Quando eu coloco dentro do contexto, tipo, dia 13 teremos prova de fundamentos de rede de computadores, tá? Então eu estou pegando os dois dados ali, 13 e prova, e colocando dentro de um contexto que vai fazer, justamente vai tirar alguma dúvida de alguma pessoa, tá? Claro que essa informação ela não vai ser útil para todo mundo, né? Ela vai ser útil para quem? Para quem está fazendo a matéria de fundamentos de rede de computadores, tá? Só para alertar, tá? Isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que dia 13 ou 25 vai ser prova, não, tá? Só para pegar e tirar dúvida mesmo, tá? Então, partindo para a parte histórica, então antigamente nós tínhamos o que a gente chama de mainframe, tá? Só que o mainframe ele não constituía a rede de computadores, tá? Não constituía, tá? O que acontecia? Tu tinha o deixa eu pegar a minha caneta aqui, tá? Tu tinha essa parte bem aqui, ó, tá? Que justamente era o mainframe, tá? Então aí que ficava toda a parte de processamento, memória RAM, armazenamento, ficava tudo aí, tá? Tudo ficava aí, tá? E esses computadores aqui, né? Para essa tela aqui com teclado,
que eles faziam? Era o que eles chamavam de terminal. Tá? Então, terminal faz só, né, ele não tinha processamento, nem memória RAM, ele não era um computador autônomo, servia só para quê? Para inserir e recuperar informações que estavam aonde? No mainframe, tá? Então esses mainframes, tá, pessoal, eles ocupavam salas, eles ocupavam muito espaço físico, tá? Eles ocupavam muito espaço físico, tá? E assim, quando você está utilizando o mainframe, você, né, por conta do que a gente já pegou e discutiu anteriormente, ele não constitui uma rede de computadores, tá, pessoal? Justamente porque os terminais, tá, eles não são computadores autônomos. Toda a operação ela fica centralizada no mainframe, tá? Agora nós temos nós temos justamente uma rede de computadores, tá? Aí justamente aparece aqui o nome, né? Servidor e cliente, tá? Então uma rede de computadores basicamente fala de uma arquitetura chamada cliente-servidor. Então, cliente é todo mundo que vai consumir um serviço. Quando você pega o seu celular, smartphone, tablet, notebook e vai só para o site da Estácio para baixar algum material, para verificar a data de algum trabalho, entregar algum trabalho, você é o cliente, tá, da plataforma do site da Estácio. Tá? E esse site ele está armazenado em um servidor, tá? Em um servidor que está onde? Que a gente chama de nuvem, né? Tá na nuvem, tá na nuvem, tá? O que é a nuvem? É um conjunto de servidores. Você não consegue definir onde aqueles servidores estão fisicamente, tá? Então esse termo nuvem é muito comum hoje em dia, tá? Então qualquer serviço da internet que você acessa através da internet, tá? Ou, né, em uma rede local que a gente vê isso, a gente consegue perceber melhor isso quando a gente trabalha com a matéria de servidores Windows, servidores Linux, tá? A gente consegue perceber isso melhor, que esses serviços podem estar localmente na minha empresa ou na minha casa ou remotamente através da internet, tá? Então eu noto aqui, só pegar e marcar aqui, tá? Então tem a figura do cliente. Tá? Esse teu cliente ele é o computador autônomo, ele tem processador e memória RAM, tá? Então ele não precisa, tá? Ele não precisa do servidor. Teoricamente ele consegue ser independente, consegue fazer, vou escrever um documento. Você não precisa do servidor para escrever um documento, tá? Tranquilo? Só que assim, esse cliente, por que ele é cliente? Porque ele vai consumir os serviços que estão aonde, tá? Ele vai consumir os serviços que estão aqui, tá? Nesse servidor, tá? Então o servidor ele vai fazer o que? Ele vai, né, o próprio nome fala servidor, servir. Ele vai entregar os serviços, por exemplo, página web, né? Quando acessa algum site na internet, esse site ele está hospedado em algum servidor, tá? E você como cliente vai pegar e vai acessar, não só você, como outras pessoas também acessam aquele serviço, tá? Aí também outra função que a gente tem em rede de computadores, além dessa questão de cliente e servidor, de acessar serviços e tudo mais, tá? É justamente a gente conseguir compartilhar recursos, tá? Então a gente nota aqui que tem uma impressora, tá? E ela está conectada através da rede, tá? Porque, né, a rede ela permite que a gente compartilhe esse recurso ele seja compartilhado. Antigamente, o que aconteceria, né? Então, antes de ter rede, cada cliente desse precisaria ter uma impressora conectada caso precisasse imprimir algum documento, tá? Aí, com o advento da rede de computadores, né, as próprias impressoras começaram a vir com interface de rede, o que possibilitou o quê? Eu tenho uma sala, por exemplo, com 20 máquinas. Antigamente precisava ter o quê? 20 impressoras, uma para cada máquina. Hoje em dia não. Eu posso ter 20 máquinas, eu posso ter uma impressora que consiga, né, ser acessada, que as pessoas consigam mandar seus trabalhos para serem impressos nela. Então eu consigo o que? Uma economia, porque eu não vou precisar, por exemplo, ter recurso replicado. Tá? Eu posso ter um recurso, esse recurso atende satisfatoriamente aquele conjunto. Tá?
Agora a questão da classificação de rede de computadores quanto ao seu tamanho, quanto à sua abrangência, tá, pessoal? Então, a gente tem, por exemplo, a rede local, tá? A LAN, Local Area Network, tá? Que também a gente pode chamar de rede local. Então, a gente tem, né, essa característica básica dessa rede, tá? O equipamento vai encontrar, né, conectando os equipamentos, é o switch, né, também chamado de comutador. A função básica da LAN é fazer o que? É entregar serviços, permitir conexão, troca de informações dentro de uma mesma empresa, dentro de uma residência. Tá? Então a LAN ela tem ela tem um tamanho. Né? Esse tamanho é qual? O tamanho da empresa. Né? Quando eu falo o tamanho da empresa, tipo do prédio físico onde ela fica localizada, tá? Ou de uma residência, numa tua casa, quando tu pega e acessa a internet, teu provedor pega, entrega e tu consegue acessar, também é uma LAN, tá? Então a velocidade da LAN ela tá variando entre 100 a 1 GB na tua rede residencial. E tu vai falar, pô, mas eu não acesso 1 GB no meu provedor. Isso daí é uma outra história, tá? Isso daí é uma outra história. Mas assim, se for pegar e trocar alguma informação na tua casa, na tua residência, entre equipamentos, você consegue atingir essas velocidades, tá bom? Aí tem, né, partindo um pouco acima da rede local, tem o que chama de MAN, que é a Metropolitan Area Network, que é uma rede metropolitana. Então a função da MAN, aliás, é interligar as redes locais, tá? Para interligar essas redes locais. Então, né, essa abrangência da MAN vai pegar e cobrir, por exemplo, um distrito que é parte desse distrito, né, ou bairro, ou uma cidade toda, tá? Então, por exemplo, aqui em Macapá, né, na capital do Amapá, nós temos a MetroApp, que é a rede metropolitana que ela liga os órgãos que trabalham com pesquisa, tá? Então, justamente permite que haja essa troca de informações entre esses órgãos, tá? Outro exemplo de MAN justamente é a rede do teu provedor de internet, tá? Então cada provedor ele vai ter a sua rede para justamente fazer a entrega do link de internet dentro da sua casa, tá? Então, só lembrando, LAN, né, Local Area Network, ela tá dentro de onde? Qual o limite dela? O prédio físico lá da empresa ou da sua casa / apartamento, tá? Tem gente que mora em casa, tem gente que mora em apartamento, tá? Da MAN vai pegar o que? Bairros ou uma cidade toda, tá? Aí tem, acima da MAN, tem a WAN, tá? A WAN ela vai abranger o que? Vai abranger estados, vai abranger países, continentes, tá? Então, propõe a internet, né, que é justamente essa que a gente usa todo dia para acessar diversas notícias e serviços ao redor do mundo, tá? Ela é um exemplo de WAN, tá? Ela é um exemplo de WAN, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, na imagem aqui, tá? Essa imagem que aparece aqui, ela está representando as fibras submarinas que interligam os diversos continentes do nosso mundo, tá? Então, justamente para que você consiga acessar, por exemplo, um conteúdo, né, de um site que está lá no Japão, você, né, está utilizando essas fibras submarinas para conseguir acessar um servidor que teoricamente está lá no Japão, tá? Então a WAN ela é a que tem a maior abrangência dentre as redes, ela que tem o maior tamanho, tá? Então a WAN ela vai incorporar o que? O que ela vai pegar e vai incorporar? Já a LAN ela incorpora o que? Nossa residência ou apartamento ou o prédio da nossa empresa, tá? A MAN, bairros ou uma cidade toda. A WAN vai trabalhar com o que já? Nível acima. Qual o nível acima da cidade? Vai trabalhar com estados, com países, com continentes, né? E o mundo todo, no caso, tá? Então, basicamente, são esses 3 níveis.
tá? São esses 3 níveis. Quais são? LAN, MAN e WAN, tá? A gente vai ver outros 2 aqui, tá? Mas se tu fores ver, tá, a fundo, tá, a gente pode pegar e ficar eternamente numa discussão sobre essa questão dessas classificações, tá? Então eu tenho o que chama de PAN, que é Personal Area Network. Então, né, você tem, por exemplo, quer pegar e interligar dispositivos de uso pessoal, por exemplo, fone de ouvido, Bluetooth, tá com o teu notebook, quer fazer um acesso usando a rede 4G da operadora. Aí você pode também usar isso, né, através de uma conexão Bluetooth, tá? Ou você quer pegar e usar um mouse, um teclado sem fio, você também está tá utilizando uma PAN, tá? Então, quando você pega e trabalha com equipamentos pessoais de uso pessoal, você está construindo uma rede que a gente chama de PAN, né, que é uma rede pessoal, tá? Aí tem a RAN, né, que é a Home Area Network, tá? Então, assim, ela é uma especificidade da LAN, tá? Então, o que faz diferenciar uma RAN de uma LAN, tá? A LAN, né, a LAN, ela vai, né, a RAN, ela é uma LAN, mas nem toda LAN ela é uma RAN, tá? Então a RAN, ela é mais para usuários domésticos. Qual o objetivo dela? Justamente conseguir prover, né, conseguir facilitar a distribuição de link de internet dentro da sua residência, né, interligando diversos componentes da tua casa para que consigam ter conectividade, para que você consiga, por exemplo, eu preciso pegar e meu videogame precisa acessar a internet para jogar online, minha TV precisa acessar a internet para que eu consiga acessar as plataformas de streaming, né, Amazon Prime, Netflix, Globoplay e várias outras que estão surgindo por aí, tá? Eu preciso pegar e conectar meu notebook para acessar a internet, para ver o site da instituição, para baixar material, para ver vídeo aula e tudo mais, tá? Então, justamente, né, a RAN, ela é uma rede doméstica mais voltado com esse intuito de distribuir, de compartilhar a internet que o teu provedor entrega, tá? Aí, então, só para ficar mais claro a questão da abrangência das redes, tá, pessoal? Então, tá, eu tenho, vou pegar aqui minha canetinha aqui, tá? Então eu tenho a PAN, né, que ela vai conectar equipamentos pessoais, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um relógio que a gente pega e utiliza para contar passo, batimento cardíaco e tudo mais, tá? Que chama de wearable, né, que é justamente um equipamento que é vestível, tá? Então tudo que for de uso pessoal, né, e precisar, né, constituir uma rede para fazer a troca de informação, a gente chama de PAN, tá? Um nível acima a gente vai ter a LAN, tá? Um nível acima a gente vai ter a LAN. Então essa LAN, ela vai estar dentro de casa ou dentro de uma empresa, vai conectar os equipamentos que estão ali dentro daquele mesmo prédio, tá? Aí o outro nível aqui que a gente tem, né, a rede metropolitana, né, que é a MAN, tá? Então ela vai justamente interconectar as várias LANs que existem, tá? As LANs estão aonde? Nos bairros e na cidade toda. Para quê? Para que justamente essas LANs consigam acessar a internet, consiga acessar o que? Os diversos países, diversos continentes, ela consegue acessar informações que estão ao redor do mundo todo, tá? Então, valeu, obrigado, até a próxima.